Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as características naturais da região Nordeste do Brasil. Essa região muito pautada em ideias que a gente acabou tendo aí ao longo de muito tempo, como a região onde temos grandes praias, clima maravilhoso na região do litoral, mas também temos aí o grande problema da seca, que acaba gerando problemas sociais para toda a região. É sobre elas que vamos entender agora e fazer um paralelo dessa característica de paisagem. Toda a parte da geografia física, o relevo, a hidrografia, a vegetação, o clima, tentando mostrar aquilo que a geografia traz de melhor, que é a paisagem. Fazer uma análise da paisagem da região do Nordeste para melhor entender os processos econômicos, os processos sociais, os processos demográficos que acabam sendo gerados em toda essa região. Vamos entender? Vamos começar assim, entendermos como é que o clima da região Nordeste está distribuído. Vamos entender que nós temos aqui algumas características interessantes. Percebam que aqui, na região mais noroeste da região Nordeste, nós vamos ter aqui a presença de um clima equatorial, que é resquício de uma paisagem que vem mais aqui de oeste, que é a parte da Amazônia, que vai ter essa característica de clima equatorial. Agora, nessas áreas aqui mais próximas da região do Maranhão e também descendo aqui para o oeste do estado da Bahia, nós vamos ter uma característica de clima tropical típico, assim como partes aqui da região mais interiorana. Vamos ter esse clima tropical típico, que é caracterizado basicamente por quê? Por duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno bastante seco. Nós vamos ter uma estiagem na época do inverno nessas regiões. É a característica básica da tropicalidade. Quando nós estamos falando de um clima tropical típico, ele vai mostrar isso exatamente como ele está dizendo na regra. Verão chuvoso, inverno seco. Então, vai dar características de vegetação diferenciadas para essa parte, paisagens de maneiras diferenciadas. Nós vamos ter aqui, nessa região mais litorânea, uma característica de um clima tropical úmido, pautada do relevo existente aqui como o Planalto da Borborema, que eu vou falar mais para frente para vocês mais a fundo sobre isso. Então, vai gerar mais umidade aqui na região do litoral, que então vai ter essa característica do clima tropical úmido. Vai ter características de tropicalidade, vai ter um verão muito úmido, mas vai ter um inverno com períodos de estiagem, não vai ser uma época mais seca. Tá entendendo até aí? Enfim, vamos entender que também nós temos aí o principal bioma, a principal paisagem da região Nordeste, mais caracterizada com o clima semiárido. Esse clima que vai dar características aí do chamado sertão, que eu vou explicar como é que vai funcionar essa dinâmica já já. Vamos entender aqui então a vegetação, lembrando sempre que o clima e a vegetação são dois pontos que vão estar sempre ligados e essa ligação faz todo sentido entendermos aqui. Percebam que nas áreas onde temos a floresta amazônica, ela vai ter a formação do clima equatorial. Agora, nessas regiões onde temos aqui a parte do cerrado, que é uma continuidade aí da paisagem do centro-oeste, vai ter um clima tropical típico, onde nós vamos ter a região da vegetação da Caatinga, é onde temos aqui um clima semiárido e, consequentemente, onde nós vamos ter aqui a vegetação litorânea mais a floresta tropical, vai ter aqui a característica do clima tropical úmido. Vamos entender então que o clima e a vegetação, eles sempre vão estar intrinsecamente ligados nesse processo. E como a região Nordeste, ela tem uma característica muito interessante de integração dessas paisagens, desses domínios morfoclimáticos, nós costumamos dividir toda a região Nordeste em 4 partes, em 4 sub-regiões. Nós vamos ter então a Zona da Mata, essa região litorânea aqui, chamada também de litoral leste-nordeste. Então ela vai ter aqui uma característica de umidade e de vegetação da floresta tropical.
nós temos aqui uma área de transição desse domínio morfoclimático, que nós vamos chamar de agreste. Essa região aqui, em maior parte, onde nós temos a característica, aquilo que nós temos o estereótipo do Nordeste, que é o sertão, e, consequentemente, nós vamos ter essa última parte aqui, chamada de meio norte. Vamos começar a entender todas essas fases aqui. Vamos começar pelo agreste. O agreste é uma parte extremamente importante desse processo, porque é nele onde nós vamos encontrar a principal unidade de relevo da região, que é o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é formado por um escudo cristalino, ou seja, ele vai ter aí uma característica que durante muito tempo acabou se sujeitando a uma resistência a um processo erosivo, dando condições a uma formação mais elevada na região. E isso, quando falamos no fator climático, vai fazer toda a diferença para a região. Por quê? Porque através dessa zona é que vai dar condições de funcionamento para as outras duas ao redor. Essa sub-região nordestina é o que vai ser o ponto de divisão entre o que é a zona da mata e o que é sertão. Vamos entender o processo aqui? Imagine que toda essa região aqui, ó, do Nordeste, nós vamos ter uma formação então de um relevo muito importante. E esse relevo então é o Planalto da Borborema. Quando nós temos um processo de ventos que acabam seguindo aqui, os chamados ventos alísios de Nordeste, que também passa a ser chamado de massa equatorial atlântica, ela vai tentar levar a umidade para o interior da região Nordeste. Essa umidade da região Nordeste vai tentar passar aqui, mas vai ser barrado pelas áreas aqui do Planalto da Borborema, essas áreas de elevação. Então a chuva vai tentar subir a montanha sem fazer manha, e o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que a temperatura e a baixa pressão vai fazer com que ela precipite, com que ela chova antes de conseguir chegar na área de Planalto. A esse tipo de chuva chamamos de chuva orográfica, ou também chamado de chuva de relevo. É um tipo de situação em que faz com que toda a umidade proveniente da massa equatorial atlântica e também parte de massa tropical atlântica não alcance o interior aqui da região Nordeste. Então o que vai fazer? Vai deixar toda essa área aqui litorânea com um clima tropical úmido. Esse clima tropical úmido vai gerar então a formação de uma vegetação importante, que é a floresta tropical. Essa floresta tropical na região bastante densa, bastante úmida. Mas, devido a essa característica, a chuva vai ficar retida nessa região da zona da mata. Consequentemente, essa parte aqui é o que vai ter aí as principais condições de desenvolvimento. É onde nós vamos ter a produção de cana-de-açúcar, vamos ter aí grandes áreas florestais, a área onde vão ter aí a prosperidade econômica em toda a parte do Nordeste, onde nós vamos ter um clima agradável, pois vai ter bastante umidade, mas à medida em que eu passo o agreste e a chuva não vem junto com ele, nós chegamos então num vento quente e seco, que vai impedir com que gere umidade em toda essa massa interiorana, dando origem então ao quê? A vegetação da caatinga. Essa vegetação da caatinga então formada por vegetais que precisam aí uma adaptação biológica para poder sobreviver a essas características hostis de vida que acabam acontecendo. Percebam, pessoal, que aqui então a falta dessa umidade chegando dá origem ao clima semiárido, o clima semidesértico, quase um desértico. Por quê? Porque ela não vai ter chuvas regulares, vão ter chuvas irregulares. Da onde vão vir essas chuvas? Vão vir partes da massa equatorial continental vindo da floresta amazônica e, na época do inverno,
parte da massa polar atlântica vindo lá do sul do país, onde nós vamos ter aqui fenômenos de pequenas condições de chuva. Então essas chuvas vão ser irregulares na região do sertão. Por ser irregulares, passando muito tempo sem essa chuva, os solos acabaram sendo bastante tóxicos devido à quantidade de alumínio presente nele. Dessa maneira, dando condições de vegetação arbustiva e plantas xerófitas, plantas que acabam tendo aí formação de adaptação biológica, como as cactáceas, palma, mandacaru, xique-xique, que vão ter aquela cera que vai cobrir o seu corpo para impedir a evapotranspiração, pois quando chove ela vai conseguir, o seu formato esponjoso, aguentar, segurar o máximo de água possível para poder seguir esse tempo sem água. Dessa maneira, então, essa região do clima tropical semiárido vai dar essa condição, essa falta de umidade aí para todas essas condições que vão ser refletidas na vegetação. Dessa maneira, pessoal, nós vamos ter o quê? Toda essa região do sertão com uma área extremamente precária no que se diz respeito a condições hídricas. Os principais rios que vão servir aqui serão rios de processos intermitentes, ou seja, rios temporários, passam durante muito tempo o seu leito seco. Então aqui nessa região nós vamos ter as maiores bacias hidrográficas intermitentes do mundo. Olha só, nós temos aqui então essas áreas muito importantes. Temos projetos hoje de transposição de águas do São Francisco que acabam aí dando uma perenização para alguns lugares, trazendo um certo desenvolvimento econômico. Mas é importante lembrar que a característica natural é essa constante falta de água nessa região. Agora percebam, se nós temos o agreste, então como essa área de divisão entre a parte mais úmida, que é a zona da mata, e a parte mais seca, que é o sertão, aqui nós vamos ter essa zona de transição. Parte dela vai ter umidade, parte dela vai ter essa característica mais seca. Da mesma forma que temos essa região de um ecótono, de uma zona de transição, essa região aqui, então, o meio norte, como o próprio nome está dizendo, já vai fazer o meio campo do Nordeste com a região norte. A região norte caracterizada com a floresta amazônica, que vai trazer muita umidade para essa região aqui pelas massas equatoriais continentais. Assim como vai ter parte aqui dessa região semiárida do sertão que também vai influenciar. Portanto, vai formar uma grande área de transição que nós chamamos de meio norte, ou também com a vegetação chamada de Mata dos Cocais, onde vamos ter uma produção de palmáceas muito fortes, uma produção de palmeiras muito forte, como é o caso do babaçu, da carnaúba, do açaí e de várias outras árvores aí de formato de palmeiras, até o próprio coco. Vai ser a área onde temos uma grande extração de oleaginosas, árvores onde vai ter uma extração de óleo vegetal bastante importante. Dessa maneira, nós caracterizamos aí a estrutura natural da região Nordeste, que vai ser muito importante para poder perceber como é que a população se distribui nela, como é que aconteceu toda a formação cultural e toda a parte econômica desenvolvida nessa parte. Eu espero que você tenha entendido essa aula, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido ela e tchau!